Bom dia, graça e a paz. Mais uma vez nós estamos aqui para celebrar o nome do Senhor, para louvar a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, para orar, para trazer a Ele também os nossos motivos de orações, aquilo que tem tocado os nossos corações, tem nos movido, e que em nome de Jesus nós possamos neste período ouvir o Senhor, louvá-lo, possamos crescer, que você possa realmente perceber a presença do Senhor, que Ele possa realmente se manifestar em você e através de você. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, obrigado pelo teu cuidado conosco, e que em nome de Jesus, Pai, este seja mais um dia para nós demonstrarmos a nossa devoção ao Senhor, a nossa reverência a Ti, Pai, que nós possamos ouvir, Pai, a Tua palavra e sermos tocados por aquilo, Pai, que temos ouvido e realmente, Pai, sermos trazidos cada vez mais diante do Teu Filho Jesus, que é a porta para a vida, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai, em nossas vidas, Pai. Obrigado pelo Teu agir em nós e através de nós. Que em nome de Jesus, esse seja mais um dia, Pai, especial a cada um dos meus irmãos que estão assistindo a essa celebração pelo YouTube, Pai. Obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? E que nos
digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nós prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno, pois só tu és o Deus eterno, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, que sejamos realmente gratos, Pai, por tão grande obra, Pai, que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Que sejamos gratos pela maior obra, Pai, que o Senhor já realizou em nós, Pai, que foi a entrega do Teu Filho naquela cruz em nosso favor, Pai, em nosso lugar, Pai. Que possamos ter a real noção, Pai, de tão grande amor que foi demonstrado por nós naquele lugar, Pai. E que acima disso, Pai, que possamos não apenas fazer do Senhor Salvador, Pai, de nós, mas também nosso Senhor, Pai. Por isso nós te pedimos que o Senhor venha, Pai, e tome o Teu lugar nas nossas vidas, Pai. No Teu santo nome, Jesus. Amém. Vem e toma o Teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a Ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração no Teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, pra que eu possa exalar Teu ser. Vem e toma o Teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a Ti, Senhor,
aonde tu estás, estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Vamos à mensagem, vamos à palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 17. Um texto conhecido, bem conhecido entre nós cristãos, por conta do milagre que aqui é feito, né, de Jesus. Mas um texto que muitas vezes perde seus detalhes aí. Lógico, a gente tem muito texto na Bíblia que a gente conhece de ouvir, né, de muito ouvir. Alguns versículos a gente conhece de tanto ouvir as pessoas citarem, mas a gente nem sempre sabe onde está, nem sempre sabe o contexto, nem sempre sabe a lição máxima a respeito daquilo. Aliás, muitas pessoas, por conta dessa falta de conhecimento, às vezes caem em engano mesmo de alguns ao citarem versículos fora de totalmente seu contexto, usando eles a bel prazer, né? A título de exemplo, aquele versículo diz, né, tudo posso naquele que me fortalece. Né? É um versículo totalmente, né, tirado do seu contexto muitas vezes. Então é necessário que nós tenhamos o conhecimento da palavra, né? Que nós como cristãos possamos pegar lá, né, a carta de Paulo a Timóteo, quando ele diz, olha, você tem que saber manejar bem as escrituras, e que eu e você possamos saber o valor disso, né? Saber como foi para nós a Bíblia chegar até nós, e assim dar valor a ela, o que lhe é devido, não ao livro em si, mas o que ele traz. Logicamente que a materialidade para nós é sempre muito importante para nós vermos o todo disso que nós temos em nossas mãos, não é? Mas que você, em nome de Jesus, saiba o poder das palavras que estão aqui, que ao serem lidas realmente com o Senhor, elas podem mover o seu coração e tirar você da onde você estiver, né? Porque justamente aqui quem fala é o Senhor a nós. Há quem diga que a Bíblia é uma carta de Deus aos seus filhos, né? Então que você tenha isso realmente em estima, né? Que nem tem pessoas que enquadram algumas cartas, algumas recordações daqueles que os entregaram, né? Então que você veja o real valor das Escrituras, amém? Lucas capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 17, o texto diz assim: Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Amém? Pai, nós te louvamos por essa manhã e pedimos que em nome de Jesus o Senhor fale aos nossos corações, que cada um aqui, segundo a sua necessidade, possa ouvir a tua voz e realmente sair daqui, Senhor, alimentados pela tua palavra, Pai, e meditando naquilo que o Senhor tem a fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Esse é um texto muito legal, um texto muito bonito, né? E um texto muito importante também. A título de conhecimento a respeito dos evangelhos, todos aqueles que escreveram os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, eles quando escrevem, eu já disse isso aqui muitas vezes, eles não estão simplesmente escrevendo a história de Jesus num sentido bibliográfico. O interesse deles não é simplesmente que você conheça Jesus no seu caminhar, é também, mas é ao mesmo tempo que aqueles que não conhecem, conheçam, é também mostrar Jesus como resposta a todo o Antigo Testamento. Não é à toa, por exemplo, que você vai ver textos que, se você olhar com cuidado, você vai ver paralelos no Antigo Testamento. Por exemplo, esse texto, ele vem depois de um texto em que Jesus cura o servo de um centurião.
que não era judeu em si, mas era alguém querido pelos judeus. Quando você vai para Reis, você vê profetas fazendo as mesmas coisas. Naamã é alguém que não é do povo de Israel e é curado pelo profeta. A viúva de Serepta também é alguém que tem o filho morto, né? E você vê que aqui nós temos na sequência uma história em que Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Então perceba, quando você pega esse texto em paralelo com o texto lá de 2 Reis, de 1 Reis, você percebe que existem muitos paralelos. Por exemplo, quando o texto diz que Jesus entregou o filho à sua mãe, o texto de Elias diz a mesma coisa. Para dizer o que para mim e para você? Que os escritores dos evangelhos, os discípulos, quando eles escrevem, Lucas, né, quando ele escreve este texto, ele está querendo revelar para nós a glória de Jesus Cristo. Não é à toa que é muito necessário e importante para este momento que se diga a respeito das ressurreições que Jesus Cristo fez. Porque alguém que ressuscitasse alguém, que trouxesse alguém dos mortos, revelava um tal poder sobre ele que era simplesmente vindo do próprio Deus, segundo aquilo que um judeu acreditava. Por isso que, já pegando o fim do texto, por isso que no final as pessoas que estão ali em volta ficam maravilhadas com aquilo que aconteceu e dizem: olha, um profeta surgiu entre nós. O Senhor olhou em favor do seu povo. Por que eles dizem isso? Porque aquilo era uma constatação. Aquela ação de Jesus Cristo era uma constatação da manifestação de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque, em suma, uma coisa muito importante que eu e você precisamos entender, que o nosso papel como cristãos é fazer com que as pessoas percebam e entendam e experimentem a manifestação de Deus em nossas vidas e através das nossas vidas. O Senhor Jesus disse que eu e você faríamos as mesmas coisas que Ele e maiores. Isso para dizer a respeito da manifestação de Deus no mundo. Nós temos, infelizmente, por muito tempo visto a igreja, num sentido, estou generalizando, logicamente, mas muitas vezes nós queremos fazer com que as pessoas vivam neste mundo aquilo que nós só vamos viver no céu. Logicamente que eu e você podemos ter uma experiência de vida muito melhor pelo fato de nós conhecermos o Senhor e de já estarmos vivendo na realidade da eternidade. Porém, nós precisamos entender que nada vai se comparar ao que nós vamos viver no céu. Nada vai se comparar ao que nós vamos viver no porvir, na instauração plena do reino de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque então o melhor que se pode viver do Senhor, o melhor que se pode viver nessa terra, em termos de ser cristão, é ver Deus se manifestar de maneira plena e absoluta em nossas vidas. Ver o Senhor se manifestar entre nós. Ver o Senhor realizar os seus feitos entre nós e através das nossas vidas. Esse é o desejo do Senhor, em permanecer o seu povo aqui. Jesus poderia ter morrido na cruz, salvo as vidas e já levado todo mundo para o céu, mas não. O texto diz que Ele vai nos preparar um lugar e, simultaneamente em que Ele vai nos preparar esse lugar, nós também estamos nos preparando para este lugar, ao passo que também nós estamos trazendo mais pessoas e mais, fazendo com que o Senhor se manifeste entre nós, e por isso Ele envia o Teu Santo Espírito. Amém? Mas, falando do texto de maneira geral, eu quero tirar algumas observações desse texto com você. O texto diz que Jesus, depois do milagre que Ele operou na vida do servo do centurião, o texto nos diz que Jesus então vai em direção a uma cidade chamada Naim. E quando ele está chegando às portas daquela cidade, você sabe que as cidades nesse tempo elas eram normalmente envoltas em um muro, e aí você tinha portões, né? Isso é uma questão de segurança e tudo mais. Quando Jesus está chegando nessa vizinhança, nessa pequena cidade, deste portão está saindo também uma outra multidão. Jesus ia com uma multidão e havia uma outra multidão saindo dali, indo enterrar o seu filho, o filho de uma viúva. Né? O único filho de uma viúva. Encontro de duas multidões, né? Você percebe que existe, eu imagino, né? Quando dois grupos se encontram ali, fica aquela confusãozinha, mas você percebe que aqui nós temos dois tipos de multidão. Uma multidão que ia com aquele que era o filho que estava predestinado a morrer, mas que era o filho que nos traria a vida eterna, e na contramão vinha uma multidão que ia enterrar o filho morto. Nesse processo, quando eles se cruzam ali, o texto nos mostra que Jesus vê aquela viúva. Uma coisa que nós precisamos saber e entender é que nesse tempo, uma viúva era uma das pessoas menos
cuidadas naquela época. Se hoje nós temos alguns planos, né, de aposentadoria, temos alguns planos de, por exemplo, pensão do marido que faleceu, alguns cuidados com viúvas, nesse tempo não. Uma mulher, quando ela ficava viúva, ela passava a ser totalmente cuidada ou pelos filhos ou pela generosidade da população, generosidade das pessoas. Não havia uma política de cuidado pelas viúvas. Tanto que, por isso, que nós vemos que uma coisa muito importante para o cristão, dita pelo próprio Jesus, é a respeito dos cuidados com quem? Com as viúvas e com os órfãos. Quando Jesus passa naquele lugar e ele vê, então, que ali estavam indo sepultar o filho único de uma viúva. Ela não só havia sido abandonada, né, pela morte, logicamente, do seu marido, mas agora o único filho, que talvez era a última esperança dela de cuidado, havia partido. Quando eles passam, e também um costume da época, era que muitas pessoas choravam nos enterros. Mesmo as pessoas nessa época pobres, elas contratavam pessoas carpideiras. Sabem o que é carpideira? Uma pessoa que chora sendo paga num velório, tá bom? Então, pessoas que choravam, pessoas que tocavam durante essa carreata para o enterro. E ali naquele lugar havia uma comoção. É engraçado pensar que a multidão em que Jesus estava competindo pela atenção dele. Em contraposição, a multidão que estava com aquela mulher estava competindo pelo afeto, ou pela tristeza, ou pelo choro. Mas quando Jesus olha, é muito impressionante para mim perceber que Jesus distingue e percebe quem é a mãe, percebe quem é a viúva. Porque o choro dela não era como o dos outros. Era o choro de alguém que tinha perdido a sua última esperança. Era o choro de alguém que estava na sua condição absoluta. Nós estamos diante de uma pessoa que está numa condição extrema e absoluta. Ela perdeu tudo. Ela não tem mais nada. E a única coisa que passa pela cabeça dela, imagino eu, é de que quando ela voltar desta caminhada, ela vai voltar sozinha. Apesar de estar em volta de uma multidão, ela vai voltar sozinha e sem ninguém, porque o seu último fio de esperança se foi. Mas quando Jesus vê, olhe só, reparem no que o texto nos diz no versículo 12. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Versículo 13. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse. Primeira coisa que eu quero tirar de observação aqui com você é o seguinte. O Senhor, ele vê, se compadece e fala. O Senhor, ele vê aquela mulher. Ele não simplesmente olha para ela, mas ele vê e ele percebe o que está acontecendo. Jesus, ele rapidamente faz uma leitura da situação e ele entende o que está acontecendo. É a última esperança que se foi. É alguém que está numa condição extrema. E Jesus, nesse momento, ele então se compadece. E ao se compadecer, ele vai até ela e diz, olha o que Jesus diz, não chore. Bom, até hoje, a pior coisa, fica de dica, a pior coisa que você pode falar no enterro para alguém que está ali enterrando o seu ente é, não chore. Não existe nada mais sem compaixão, nada mais fora do contexto do que você dizer para uma pessoa que perdeu um ente querido, não chore. É totalmente descabido no nosso contexto. Mas nesse contexto, a melhor coisa que aquela mulher poderia ouvir era não chore. Não só ouvir isso, para ela era a melhor coisa, mas a grande questão era de quem ela estava ouvindo isso. Ela estava diante da única pessoa que poderia dizer para ela, não chore. Ela era, às vezes a gente está com uma criança e a criança cai, uma coisa, né? Às vezes o Natan ali cai ou a Valentina cai, e aí a gente, assim, a gente fica receoso de que eles vão chorar e a gente fala, não chora, não precisa chorar. Porque nós estamos nesse momento, né, diminuindo aqui o fato que aconteceu. E quando Jesus olha para aquela mulher, ele diz, não chore. E eu acho que as pessoas em volta olharam, olha, esse rapaz está perdido, né? Não está sabendo o que está acontecendo, não é possível. Mas ela estava ouvindo a única coisa que ela poderia querer ouvir de quem ela estava ouvindo. Ela não sabia quem era Jesus, mas eu e você sabemos quem ele é.
Por isso é necessário que nós, quando estivermos numa situação extrema, ou numa situação que a nós só vem uma coisa, chorar, que nós possamos ouvir o Senhor nos dizendo, não chore. Por quê? Porque a esperança não acabou. Não chore porque a morte não chegou. Não, mesmo que alguém morreu, mesmo que você esteja à beira da morte, a morte para nós não chegou, porque nós já sabemos quem fala aos nossos corações, nós sabemos quem está diante de nós e é o único que é a vida. Se nós estávamos saindo pela porta para a morte, nós estamos agora, ela está agora, diante do único que é a porta para a vida. A Bíblia nos diz que Ele é a porta de entrada para a vida eterna. Então que eu e você possamos, ao ler esse texto, quando Jesus diz, não chore para essa mulher, que nós possamos ecoar esse som no nosso coração, para que talvez hoje não seja essa situação na sua vida, mas que no momento que você estiver numa situação dessa, onde só te cabe chorar, que você se lembre dessa voz que diz, não chore. A voz daquele que é a porta para a vida. Mas o texto continua, e o texto nos diz, depois Jesus aproximou-se e tocou no caixão. Algumas versões pode estar esquife, tá bom? Então o texto nos diz, e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Sabe, tem muitas vezes que a gente está carregando morto. Você já teve essa impressão? Não sei se você já teve essa impressão. E quando eu falo carregando morto, não é carregando um morto em si, mas é carregando uma situação que você tem a impressão de que não vai mais. Às vezes a gente está num relacionamento, né? Às vezes a gente está num casamento e está numa situação que a gente fala, poxa, eu não sei de onde tirar energia, não há sensibilidade. Às vezes a gente está numa empresa que a gente diz, eu não sei mais o que tirar daqui. E a sensação que a gente tem é essa, de que a gente está carregando um morto. Um morto de caixão aberto, que era o caso. A impressão que a gente tem é que a gente fala, eu não sei o que fazer. Eu não sei, não há motivo de alegria, não há motivo para eu sorrir, eu não sei, é só lamento. É uma caminhada difícil, porque é algo que eu estou carregando. E a única impressão que eu tenho é que eu estou carregando para enterrar. É a única impressão que eu tenho. Mas o texto nos mostra que Jesus vai em direção a esse caixão, a essas pessoas que o estão carregando. Ele fica diante do esquife, diante daquele morto. E o texto nos diz o seguinte, que Jesus aproximou-se e tocou no caixão. E os que o carregavam pararam. Tem hora que a gente precisa parar. E isso eu estou falando para aqueles que conhecem a Jesus, para aqueles que já conhecem esse texto, para aqueles que já conhecem aquele que diz, não chore. Tem horas que a gente precisa pegar o que está morto e pôr diante de Jesus. Ou pôr Jesus diante do que está morto. A grande questão é que a gente muitas vezes demora para colocar Jesus diante daquilo que está doente ou que está morto. Você sabe que um texto antes, a cura do servo do centurião, na versão de Lucas, o texto diz que ele mandou os servos dele até Jesus. Alguns judeus disseram, Jesus, olha, cura o servo dele porque ele é um homem bondoso, ele merece isso. E aí, quando Jesus está a caminho da casa desse homem, ele envia outros servos que dizem assim, olha, não vem na minha casa que eu não sou digno, não precisa, eu sei como funciona. Eu também sou uma pessoa de autoridade e eu sei que quando eu mando aqueles que estão sob mim, eles obedecem, e quando aqueles que estão acima de mim me mandam, eu também obedeço. Eu sei como funciona, dizendo, olha, eu sei que você tem autoridade. E eu sei sob que autoridade você exerce. Então, sabendo disso, basta você falar daí que acontece aqui. É isso que o centurião diz. A grande questão é que nós estamos diante de uma mulher que não conhecia Jesus e não teve a oportunidade de trazer o seu filho enquanto doente até diante de Jesus. Mas eu e você não, eu e você temos a condição de não trazer a situação até Jesus, mas de ter Jesus em tudo que nós vivemos. Mas se nós demorarmos para isso, se você demorar para colocar Jesus na sua empresa, se você demorar para colocar Jesus no seu casamento, se é que ele ainda não está, se você demorar para colocar Jesus nas suas decisões, talvez você chegue nessa condição em que você precise levar algo morto diante de Jesus. Mas o texto nos diz que Jesus toca e aqueles homens param. E aí então Jesus disse, jovem, eu digo,
levante-se. Versículo 14, no finalzinho. Jesus disse, jovem, eu digo, levante-se. É muito interessante, percebemos, que nas 3 ressurreições que Jesus opera, dessa menina, desse jovem, da menina, filha de Jairo, e de Lázaro, nas 3 situações, se você ler depois essas 3 ressurreições, Jesus fala com o morto. E isso é impressionante, porque nós estamos diante de alguém, nós estamos diante da voz que ecoa, dizendo assim para a morte, dá uma licencinha, que eu preciso falar com o pessoal. Ele fala, e quando a voz de Jesus, o som da voz dele sai, isso, não sei como isso cai aos seus ouvidos, e como você percebe isso que eu estou dizendo, mas imagine alguém que fala e o morto ouve. Não é que Jesus dizia assim, Senhor, que o morto ressuscite, que esse corpo... Não, ele não trata o morto como morto. Ele fala e o morto ouve. O texto, quando ele fala a respeito da ressurreição de Lázaro, o texto diz que Lázaro sai do túmulo, envolto em faixas e amarrado. O texto diz que quando ele chega na menina, ele diz, menina, levante-se. E ela levanta. E aqui o texto diz que Jesus olha para o jovem e diz, jovem, eu digo, levante-se. Nós estamos diante daquele que dá ordem ao que está morto e traz a vida. E aí a grande questão para mim e para você é, qual é o poder dessa situação extrema que você tem? Qual é o poder dessa morte que alcançou a sua empresa, a sua vida, seu casamento, o que quer que seja? Qual é o poder disso? Diante desse. Porque veja, a Bíblia nos diz claramente, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ó morte, onde está os teus aguilhões? Dizendo assim, olha, cadê o poder da morte? Cadê o poder da morte? Cadê o poder daquilo que é absoluto diante desse, que é o Criador dos céus e da terra, diante desse que é o autor da vida, diante desse que é a porta por onde, quando ele fala, até o morto obedece. Até o morto obedece. Por quê? Porque Jesus é aquele que tem poder sobre tudo. E é isso que, muito provavelmente, o centurião sabia, que ele estava diante de alguém que tinha autoridade. Não era diante de alguém que tinha o domínio no sentido de imperialismo, não, mas ele estava diante de alguém que tinha autoridade de falar e ser obedecido. Nós estamos diante de alguém que tem vida. Qual é a situação da sua vida hoje que você tem a impressão que carrega o morto? Qual é a situação que você tem essa impressão que você está carregando algo que não tem sensibilidade? Algo da onde você não vê motivo de rir. Você não vê motivo de sorrir. O fato que você pode é chorar diante da situação. Ou mesmo lamentar. Porque às vezes a gente ainda não está no passo de chorar, mas a gente já está lamentando. Puxa, mas se pudesse. E infelizmente muitas vezes nós alimentamos mais isso do que o fato de nós, e olha, eu estou aqui falando para pessoas que conhecem o poder de Deus, conhecem a Jesus Cristo. Muitas vezes nós gastamos mais tempo para encher o nosso coração de lamento e de tristeza por aquilo que nós estamos imaginando que vai morrer, do que colocar Jesus sentado ao nosso lado e falar, Senhor, essa é a situação. É isso que está acontecendo. Mas não, muitas vezes nós queremos alimentar o nosso coração de reclamação, porque não é do jeito que eu me imaginei, não é assim que eu queria, não foi isso que eu esperava. E nós esquecemos que estamos diante daquele, que é só nós pararmos diante dele. E ele vai dizer, volte à vida. E Jesus disse, jovem, eu digo, levante-se. Versículo 15. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Imagina a cena. Essa é a primeira ressurreição que Jesus opera. É a primeira vez que isso acontece. A menina é depois e Lázaro também é depois. Essa é a primeira. Quando aquele jovem senta, imagina a situação. Eu acredito que teve gente que saiu correndo. Aí eu estou conjecturando, estou bolando a ideia. Porque assim, estava morto, ressuscita. Tem gente que corre, não tem? Imagina, começa a sair gente do túmulo, tem gente que corre.
Por quê? Porque não sabe o que está acontecendo. Mas quando aquele jovem senta, o texto não só nos mostra que ele ressuscitou, né, mas que ele ressuscitou pleno. Porque o texto diz que ele começou a conversar. Recentemente, um amigo meu, aconteceu um fato muito perigoso, muito delicado, né? O filhinho dele, menor que o Natan, assim, um pouquinho menor que o Natan, eles estavam numa casa de praia, né, de veraneio, e aí tinha uma piscina, e eles atentaram, o menino pulou na piscina, não viram, quando foram ver o menino já estava roxo, já estava falecido. Ele pegou, tirou o menino, fez os procedimentos, e aí, depois de um tempinho, o menino voltou a viver, né? E aí, naquele momento, eles levaram para o hospital, e os médicos disseram para ele, olha, a gente não sabe o que aconteceu. Porque, normalmente, quando isso acontece, ou a criança não volta, é muito difícil a criança voltar, por conta fisiológica e tudo mais, e também, quando volta, ela não fala, ou ela não anda, ela perde algumas coisas. Quando a gente olha para esse texto, o jovem ressuscitou e beleza. Como se tivesse dormido. Na ressurreição da menina, Jesus chega diante das pessoas que estão chorando e fala assim, não chorem, não está morto, só dorme. Então, quando Jesus disse para o menino, jovem, eu te digo, levante-se, o jovem se senta e começa a conversar. Começa a conversar com o Senhor. E conversando com o Senhor, então Jesus pega aquele jovem e o entrega à sua mãe. Agora eu quero que você imagine, eu não sei se você vai ter a capacidade, não sei se nós temos a capacidade de imaginar a mudança daquela mulher. Alguém que estava chorando, o choro de alguém que estava numa situação extrema e absoluta, o choro de alguém que estava indo e que sabia que quando voltasse a vida dela tinha acabado. Mas agora o menino reviveu. Agora a esperança dela voltou. Agora a realidade é outra. A realidade é de vida. Imagine a alegria dessa pessoa. Imagine as pessoas que estavam na cidade, que muito provavelmente talvez não foram, viram aquela mulher saindo chorando. E depois de um tempinho, essa mulher entra pulando de alegria. Falaram, não é possível, um moleque era um traste. Para essa mãe estar nessa alegria. Mas quando eles olham um pouquinho atrás, quem vem andando atrás? O jovem. Ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu nada. Muito provavelmente nem essa mulher entendeu o que aconteceu. Mas uma coisa eu te digo, a alegria dela era tanta. Devia ser tanta, ela estava tão maravilhada. Se nós já ficamos contentes e alegres e a gente sai do lugar quando vê uma criança que nasce, imagine você, alguém ver o filho que ressuscita. Alguém ver aquilo que era morto tornar a vida. Mas o texto continua e nos diz, todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Em outras palavras, todos foram colocados em plena devoção, em plena reverência. Diante do que aconteceu, se eles estavam maravilhados com a ressurreição daquele jovem, vejam, aqueles que tinham sua esperança no Senhor, aqueles que conheciam as promessas do Senhor, agora estavam mais maravilhados pela presença de Deus em Jesus Cristo. Agora eles estavam maravilhados pela manifestação de Jesus Cristo. Para dizer uma coisa para mim e para você, independente de qual seja a nossa situação que precisa ser mudada, que maior do que qualquer fato que aconteça na minha e na sua vida, seja a nossa alegria pelo cumprimento de uma promessa, de que o Senhor se manifestou em nós. Que se há algo na sua vida que está morto, se há algo na sua vida que está enfermo, prestes a morrer, se há algo que está na sua vida que talvez você esteja carregando, cansado, sem alegria, que ao tornar a vida, que no seu coração possa explodir uma devoção tal, uma reverência tal, que simplesmente você seja capaz de louvar. Por quê? Porque o Senhor se manifestou através e na sua vida. Que nada seja maior do que isso. Porque aqueles homens estavam diante de um fato que revelava uma coisa para eles. Sabe o que esse fato dizia? Dizia assim, Deus voltou. Nós estamos diante de pessoas que viveram anos de silêncio do Senhor para eles. Anos em que Deus não se manifestava, não falava com eles de maneira direta e manifesta. Eles vinham, a última pessoa que eles tinham visto agora, mais recente, era João Batista falando no deserto. E se você continuar o texto, você vai perceber justamente que é de João Batista que vai se falar. A pessoa mais recente que eles estavam vindo, que eles estavam esperançosos pelo que haveria de acontecer, era João Batista.
que era o último profeta, que era aquele do qual eles ouviram algo e não estavam ouvindo há tempos, ouviam uma advertência, eles ouviam profecia no sentido de um apontamento a respeito daquilo que Deus estava por fazer, mas agora não. Agora não estávamos mais falando de promessas, estávamos falando de cumprimento. Para o judeu, isso que aconteceu era dizer, Deus voltou. Era dizer, o Pai voltou. Ele se manifestou. Era isso que estava no coração do judeu. Para dizer uma coisa para mim e para você. Eu e você precisamos ter uma vida diária em que nós podemos dizer isso. Jesus está entre nós. Jesus está entre nós. Jesus está em mim. Nós precisamos ter uma vida de devoção, uma vida de reverência que revela isso, que independente da situação que eu viva, eu sei que eu não preciso chorar, porque a minha esperança não acabou, porque eu estou diante daquele que é a porta para a vida, e que por isso eu sei que o Senhor se manifestou. E o texto continua e diz, o que eles diziam? Um grande profeta se revelou dentre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Deus interveio em favor do seu povo. Deus voltou para o seu povo. É como um pai que chega em casa e o filho vai correndo para os seus braços. É como o marido que chega e a mulher o recebe. É como alguém muito especial que estava distante e se aproximou novamente. Nós o podemos ver. E nós o vimos. E essa é a realidade que eu e você podemos experimentar diariamente. Uma vida de devoção e de reverência, que revela às pessoas à nossa volta que Jesus está em nosso meio. O versículo 17 diz assim, essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Perceba que o fato da ressurreição, mas não a ressurreição em si. A ressurreição é o fato. Mas o conceito por trás do fato é Jesus, a presença manifesta de Deus naquele tempo. As pessoas espalharam essa notícia. Quando viram naquela cidade, muito provavelmente, agora de novo estou conjecturando, quando aquela mulher voltou e as pessoas ficaram, o que aconteceu? Você não sabe. Deus voltou. A vida voltou. Se para aquela mulher a vida voltou, para aquele filho, para o povo de Israel, para os judeus, a esperança voltou. Alguns não puderam ver. Mas eu e você hoje sabemos de que o Senhor Jesus Cristo se manifestou e se entregou na cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos vida e vida eterna. Que em nome de Jesus nós possamos ter essa experiência em nossas vidas. Talvez hoje não seja essa a sua situação, mas com certeza você conhece alguém, ainda mais no contexto que nós estamos vivendo hoje. Você com certeza conhece alguém que vive uma situação dessa em que ela está carregando um morto, em que não há alegria, só há choro, só há lamento. Pessoas talvez quando você se aproxima, a única coisa que você ouve são reclamações, são lamentos. E às vezes, muitas vezes, logicamente, que pela nossa humanidade, você até pensa assim, não vou vir mais conversar com essa pessoa. É muita reclamação, eu não aguento. Mas que ao invés disso, que eu e você sejamos capazes, como a Margarete disse hoje, de ser a pessoa que as pessoas, olha, eu quero estar com você. Talvez, de fato, por uma diferença de percepção, você se sinta incomodado de estar perto daquela pessoa, porque é só morte, é só tristeza, é só choro. Imagine como não foi contrastante ver a multidão que seguia Jesus vindo e a multidão que vinha com aquela mulher. Muitas vezes nós vivemos essa realidade de contraste. Nós que temos esperança, que temos a palavra, que por pior que a situação esteja, nós estamos ainda caminhando, nos aproximamos daqueles que não têm esperança. Mas qual é a nossa ação? Qual é o nosso movimento? Qual é a nossa palavra de vida que nós estamos? O Senhor disse, vocês farão o que eu fiz e farão maiores. Mas qual é a nossa ousadia em nos aproximarmos das pessoas e orarmos? O texto na ressurreição de Lázaro diz que Jesus diz para o Pai assim, Deus, Pai, eu te agradeço porque o Senhor me ouviu. Eu te agradeço porque o Senhor já me ouviu.
Mas eu estou dizendo isso para que eles ouçam. Para dizer o seguinte: muitas vezes nós chegamos diante das pessoas e elas estão numa situação de morte. E nós trazemos conosco a vida. Porque nós somos parte desse corpo. Parte desse corpo que é regido pelo cabeça, que é o Filho de Deus. Então, qual é o nosso movimento? Qual é a nossa palavra? Qual é a nossa ação diante da morte? Passamos direto, lamentamos, dizemos, meus pêsames, minhas condolências, e passamos. Ou podemos chegar e dizer, não chore, porque a esperança não acabou. Não chore. Eu sei que a pandemia acabou com tudo, mas não chore, não se preocupe. O que eu posso fazer? O que Jesus podia fazer era trazer a vida de volta. E o que eu e você podemos fazer, pela graça de Deus e pela manifestação e ação do Espírito através da nossa vida, é dar palavra de vida. Que eu e você sejamos, se não estivermos nessa situação, que sejamos então cristãos que se aproximam e dão palavra de vida. E que falam, e que por causa do nome de Jesus, que é o nome que tem poder sobre todo nome, nome esse que nós oramos, e ao final de todas as nossas orações nós dizemos, em nome de Jesus. Se Jesus estivesse aqui, o que ele diria era isso. Então, se Jesus estivesse aqui, era isso que ele diria. Não chores. Situação de morte, torne a vida. Morte, dá uma licencinha. Jesus podia dizer isso. Morte, dá uma licencinha que eu preciso falar com quem está atrás de você. Que em nome de Jesus, eu e você, sejamos esses, com palavra de vida, para aqueles que precisam, para aqueles que não enxergam, para aqueles que só o que podem fazer é chorar. Se você tem alguém no seu coração nessa situação, ou se você está nessa situação, eu convido você nessa manhã a se colocar de pé, fechar os seus olhos, e nós vamos orar. Que você traga à sua mente a pessoa que está nessa condição ou a sua situação que está assim nessa condição de morte. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã nós te pedimos que o Senhor, que haja um encontro, Pai, das pessoas que têm carregado o morto, Pai. Que haja um encontro das pessoas que estão em situação de morte, de tristeza, de lamento, Pai. Pessoas que a única coisa que têm a fazer é chorar, Pai. Que haja um encontro dessas pessoas com a porta para a vida, Pai. Que essas pessoas possam se encontrar contigo, Pai. E que elas possam se encontrar contigo através de nós também, Pai. Que em nome de Jesus sejamos as pessoas, Pai, que guiadas pelo Teu Santo Espírito, Pai, movidas pelo Teu Santo Espírito, Pai, como resposta, Pai, de pessoas que têm a devoção, a piedade, a reverência devida diante do Senhor, Pai, podem, Senhor, ser usadas pelo Senhor e são usadas pelo Teu Santo Espírito, Pai, para trazer palavra de vida àqueles, Pai, que simplesmente têm experimentado uma realidade de morte, uma realidade extrema e absoluta de falta de esperança, Pai. Que em nome de Jesus a alegria volte, Pai, a todos aqueles que aqui estão, Pai, que talvez tenham uma situação assim, Pai. Talvez ainda não morreu, Pai. Talvez ainda lamentamos e a única coisa que fazemos é lamentar. Talvez já morreu, não temos mais motivo de alegria. Talvez a única coisa que nos cabe e que nós temos a fazer é chorar, Pai. Mas que em nome de Jesus, Pai, se há alguém aqui nessa situação, Pai, se há alguém que nós conhecemos nessa situação, que em nome de Jesus haja um encontro, Pai. Um encontro, Pai, da pessoa que carrega a morte com a porta para a vida, Pai. Um encontro com aquele, Pai, que quando fala, Pai, até aqueles que estão na morte ouvem, Pai. Um encontro com aquele que fala, Pai, e o que fala ecoa por toda a eternidade, Pai. Que seja assim na vida de cada um aqui, Pai. Que seja assim na vida de cada um que tem acesso a nós, Pai, que somos corpo Teu, Pai, que somos instrumentos Teu, Pai, que somos aqueles, Pai, que seguem a Jesus Cristo e que professam as palavras, Pai, que Ele, Pai, disse, Pai, aqueles que seguem aquilo que Jesus disse e que vive, Pai, sob a Sua ordenança, Pai, que em nome de Jesus
como aquele centurião também disse, Pai, que nós saibamos, Pai, sob a autoridade de quem nós estamos e que nós possamos fazer tudo, Pai, tudo que o Teu Filho Jesus nos ordenou, assim como Ele fez tudo que o Senhor ordenou, Pai, e que os fatos que vivemos, Pai, sejam simplesmente para manifestar uma coisa, Pai, que o Senhor está em nosso meio, Pai, que o Senhor está entre nós, Pai, que o Senhor é real, Pai, e é presente, e é vivo, Pai, e está manifesto diante de nós, Pai. Que essa seja a realidade, que essa seja a experiência de vida que nós temos e que as pessoas à nossa volta têm, Pai, em nós, Pai. Que possamos, Pai, saber, Pai, tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Seja, Pai, como instrumentos Teus, Pai, para dar palavra de vida, Pai. Ou seja mesmo, Pai, caso tenha pessoas aqui que ainda necessitam conhecer aquele que é a porta para a vida, Pai. Que em nome de Jesus possamos viver isso no Senhor, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos nessa manhã, Pai. Certos, Pai, de que estamos diante do Senhor, que é a porta para a vida, Pai. Certos de que estamos já, Pai, na vida eterna que o Senhor tem para nós. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos louvar, amém? Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua semana, que você realmente tenha palavras de vida. Amém?